Bom dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português. Hoje vamos trabalhar a produção textual, livro de português. Vamos fazer algumas leituras, trabalhar alguns textos, tá? Vamos realizar também algumas análises linguísticas, tá bom? Vamos fazer aí algumas correções de atividades e também trabalharmos a pontuação, ponto, a vírgula, etc. Para então finalizarmos o nosso primeiro capítulo e passarmos para o segundo capítulo do nosso livro, tá bom? Bem, pessoal, estamos aí já na metade da semana e, claro, eu espero que vocês estejam aí estudando bastante, né? Nossas provas estão chegando, já estamos quase aí no nosso período de prova, então estudem bastante, tá? Aproveitem esse período aí para descansar, estudar, para que vocês possam fazer ótimas provas, tá bom? Bom, então, vamos lá, vamos iniciar aqui. Peço que vocês abram seus livros de português, o livro grosso, tá bom? Na página 52. Página 52, livro grosso de português. Bom, enquanto vocês abrem aí, eu vou colocar o cabeçalho da nossa escola aqui, tá? Pronto, pessoal. Então, página 52. Eu vou agora compartilhar aqui com vocês. Pronto, estamos aqui na página 52, onde vamos trabalhar a pontuação. Bom, então vamos lá. Preste atenção aqui nessa explicação, gente, porque com esse tempo com vocês, em algumas atividades e inclusive provas também, eu percebi que vocês têm um pouco de dificuldade no quesito de pontuação. Vocês estão com dificuldades em utilizar a vírgula e principalmente o ponto final. Isso pode fazer uma grande diferença na produção textual de vocês, tanto na produção quanto na interpretação. Isso pode influenciar bastante como vocês vão produzir o texto de vocês, tanto isso quanto na interpretação. Então, temos que tomar muito cuidado. A falta ou a presença de uma vírgula inadequada pode comprometer todo o significado do texto. Não apenas a vírgula, mas também o ponto final. A falta ou a presença inadequada do mesmo pode comprometer todo o texto. Mas a gente se acostuma, infelizmente nos acostumamos muitas vezes a não utilizarmos a pontuação corretamente. E isso compromete a nossa interpretação e nossa produção. Por isso, vamos trabalhar a pontuação de forma bem rápida e sintetizada. Bom? Vamos começar lendo o primeiro parágrafo que ele diz aqui. Pensar que a fala deve ser reflexa da escrita é um erro. Na prática, a maneira como produzimos sons para falar varia muito. Cada um de nós fala diferente. Além disso, a nossa maneira de falar e a nossa entonação também variam de acordo com nossas emoções, sentimentos, intenções e etc. Observe, aqui temos um cara roubando o outro, né? E aqui um senhor passando e um ladrão roubando uma pessoa, né? Já que ele passa, tem um mendigo e a esperança.
Para passar a ideia de que a esperança está acabando, na tirinha acima aproveitamos um recurso gráfico, fazendo as palavras desaparecerem gradativamente. Essa forma de expressão deixa claro o pensamento de que a esperança está se acabando. Na fala, essa expressão gráfica aconteceria por meio da entonação. Algo parecido ocorre no quadrinho abaixo. Passa a bolsa. Ela imagina que seja um homem tentando roubá-la. Nesse caso, observe que a vítima do assalto pensa que o assaltante é um homem enorme e violento, devido à maneira como ele lhe pede a bolsa. Uma ilusão criada, entre outros fatores, pela voz firme do menino. Na escrita, dispomos apenas dos sinais de pontuação para tentar representar as peculiaridades da fala, como a entonação. Entretanto, essa representação não é fiel, pois a restrita variedade de sinais não é suficiente para reproduzir todas as possibilidades expressivas que podemos criar quando falamos. Assim, os sinais de pontuação apenas padronizam a escrita, mas não são suficientes para representar todos os detalhes da fala. Vou explicar para vocês agora ao que isso exatamente se refere, tá? Vamos lá, pessoal. Deixa eu explicar agora para vocês o que é que esse texto, junto com essas imagens, tentaram explicar para nós. Primeiro, os sinais de pontuação, eles têm como objetivo auxiliar na produção de textos orais e verbais e escritos, tá? Só que a pontuação, todas as pontuações da língua portuguesa não são suficientes para representar todas as formas expressivas sonoras. Ou seja, não há pontuação que consiga representar toda a nossa fala, pois às vezes a gente intensifica, diminui, coloca uma entonação, diminui a entonação, e isso não é possível ser representado pelo estado de pontuação, devido à grande variedade que nós temos no falar. Isso não dá para ser representado, tá? Simplesmente por pontuação. Então, na fala, nós temos muito mais possibilidades de nos expressarmos melhor do que na escrita, tá bom? O máximo que a escrita consegue representar é uma entonação, utilizando um ponto de exclamação, por exemplo. Se eu pego essa frase aqui e coloco, ele já vem, ponto final. É diferente de eu falar, ele já vem. Olha a diferença. Essa segunda aqui é como se eu estivesse gritando, né? Gritando, aumentando, intensificando a voz, né? Já na primeira, não. Na primeira, por ser apenas um ponto final, a gente não tem essa entonação toda. Então, vocês percebem a diferença, mas é a única coisa que consegue, que a pontuação consegue representar. Mas ela não consegue representar, por exemplo, aquelas entonações quando é uma pergunta. Você quer vir? Você quer vir? Vejam que tem uma diferença. O primeiro foi mais uma afirmação, né? Olha a diferença. Você quer vir? Você quer vir? Vejam a diferença. Quando eu uso ponto e quando eu uso ponto de interrogação. Eu uso a entonação. Você quer vir? Eu uso uma entonação que dá a entender que é uma pergunta, tá? Então, a fala, pessoal, ela possui muito mais possibilidades do que a escrita. É isso que o texto ele quis passar para vocês. Vamos lá. Uso da vírgula. Vamos lá agora. Para usarmos corretamente a vírgula, uma regra é fundamental. Não separamos os termos da oração que se relacionam de maneira direta. Assim, a vírgula não pode ser usada nas situações indicadas a seguir.
entre o sujeito e o verbo, tá bom? Entre o verbo e o seu complemento. E entre o verbo e o predicativo. Ou seja, pessoal, quando vocês não devem usar a vírgula. Vou colocar isso aqui. Vamos lá. Quando não usar a vírgula. Entre o sujeito e o verbo. Exemplo. Ele comeu. Gente, isso aqui é impossível, tá? Não existe nenhuma possibilidade de você usar isso aqui não, tá? Não tem como separar sujeito de verbo não, tá bom? Mesmo que o sujeito ele seja muito grande, muito extenso, ainda assim ele não é separado. Por exemplo, o menino que comprou um bolo naquela festa. Pode botar aí, né? Naquela festa de ontem. O menino que comprou um bolo naquela festa de ontem morreu. Pronto. O sujeito aqui, pessoal, na primeira frase é ele, tá? Ele. Na segunda, o sujeito é o menino que comprou um bolo naquela festa de ontem, tá? Então, eu não posso separar isso aqui do verbo, tá? Isso aqui tá errado, isso aqui eu não posso separar. Bom? E muito menos aqui, ó. Tem gente que fala isso aqui, ó. Tá errado. O menino comprou um bolo naquela festa de ontem e morreu. Está errado, não pode, tá bom? Porque isso aqui tudo é o sujeito, tá bom? Então você não pode pegar o sujeito e separá-lo do verbo. Não pode, tá? Está errado, beleza? Não pode fazer isso. Pegar o sujeito e separá-lo do verbo, tá bom? Está errado. Esse é um dos principais erros que eu vejo o pessoal cometendo ao utilizar a vírgula. Nunca separe o sujeito do verbo, tá bom? Vamos lá, próximo. Entre o verbo e o complemento, o objeto. Lembra que a gente estudou isso aí nas nossas aulas de transitividade verbal? Verbo tem um complemento, né? Verbo transitivo, pronto. Se o verbo, por exemplo, for transitivo, você não pode separá-lo do seu objeto, do seu complemento. Por exemplo, ele comeu lasanha. Então, aqui eu tenho o verbo e aqui do lado, lasanha, eu tenho o objeto. Eu não posso separar o verbo do objeto, tá? Independente se o verbo for grande, se tiverem muitos complementos, eu não posso separar. Isso aí, ó, é completamente errado. É a situação, outra situação em que você nunca vai usar a vírgula, tá bom? Nunca vai usar a vírgula aqui, não pode, independente de onde seja, tá bom? Então aqui também é impossível você usar a vírgula. Agora você pode separar se forem vários objetos, por exemplo, ele comeu lasanha, peixe, batata e biscoito. Aí pode, tá? Porque aqui você está separando os complementos, coisas iguais, tá bom? Mas o verbo e o objeto não, é impossível. Não pode separar o verbo do objeto, não, nunca. Tá bom? Pronto. Entre o verbo e o seu predicativo, tá? Outra situação em que também é impossível, por exemplo, Jorge e Mateus são melhores amigos. Pronto. Também não pode. Eu tenho aqui outro verbo, são, tá? E aqui eu tenho um predicativo. Não posso separá-lo também, não. Não posso. Tá errado. Não posso fazer isso, não, beleza? É impossível. Não pode separar verbo do seu predicativo. Então, essas são as três condições onde você nunca
pode separar, você pode usar a vírgula, tá bom? Ainda temos o quarto aqui, ó. Aqui, pronto. Temos aqui, não podemos também separar o complemento, ó, entre o substantivo, adjetivo e o seu complemento. Por exemplo, ele está feliz em te ver. Ó, ele está feliz em te ver. Esse em te ver é o complemento. Não pode separar, tá? Não pode separar isso aqui não, está errado, tá bom? Então, essas são as 4 situações onde você nunca poderá usar a vírgula, tá bom? Para resumir o uso da vírgula, pessoal, você vai separar quando forem elementos iguais. A gente vai explicar isso aqui agora. Quando vocês devem usar a vírgula. Quando vocês não devem usar, está aqui. Quero que vocês anotem no caderno de vocês e coloquem também os exemplos, tá bom? Isso aí vocês deixam para o finalzinho. Agora a gente vai ver quando usar a vírgula. Vamos lá. Aqui. Pronto. Quando usar a vírgula. Regras de uso. A vírgula é usada com as finalidades indicadas abaixo. Separar termos da mesma natureza. Ó, é a única situação, pessoal, onde você vai utilizar a vírgula. Ó, pra cá, quando usar a vírgula para separar termos da mesma natureza, mesma classe gramatical. Você utiliza a vírgula, pessoal, para separar termos da mesma classe gramatical, ou seja, vários substantivos, vários verbos, adjetivos, tá bom? Se tiverem 2, 3, 4 verbos, você pode separar. 2, 3, 4 substantivos, pode separar, mas só se forem da mesma classe. Por exemplo, João comprou, correu, voltou e comeu. Pronto. Eu estou usando aqui a vírgula para separar elementos da mesma natureza, ou seja, da mesma classe gramatical. Eu estou separando aqui 4 verbos: comprou, correu, voltou e comeu. Tá? Eu posso separar 4 verbos. Estou separando aí 4 verbos. Eu também posso fazer isso com substantivos. Ó, João achou um carro. João achou um carro, uma mesa, um rádio e uma bola. Pronto. Eu estou separando aí também 4 substantivos. Claro que eu posso utilizar muito mais substantivos, tá bom? Eu posso separar muito mais substantivos. Eu estou exemplificando aqui, tá bom? Professor, eu posso separar adjetivos também? Claro que pode. Júlia é uma menina linda, maravilhosa, meiga, gentil e simpática. Olha aí, ó. Estou usando a vírgula para separar vários adjetivos. Isso é possível? Sim, isso também é possível. Tá? Ah, professor, mas eu posso separar... Se eu quiser separar preposições, posso separar preposições com vírgula? Pode. O professor foi para cima, baixo, lado, direita e esquerda. Estou usando aqui a preposição para separar a vírgula para separar preposições. Tá vendo, pessoal? Então, é possível usar a vírgula para separar termos da mesma natureza, ou seja, da mesma classe gramatical. Tá? É a única situação onde você pode usar a vírgula. Tá bom? Ainda tem mais, a gente pode separar ainda verbo, mas eu acho que só por aqui vocês já conseguiram compreender, né? Pronto.
Então, pessoal, como eu estava falando, essa é a única regra para vocês utilizarem a vírgula. Aí. Do quê? Estou sem meu comparador, vou pegar ainda, mas depois eu vou pegar tudo para pagar. Pronto, voltando aqui, pessoal, estava falando. Pronto. E para separar o vocativo, né? Como, por exemplo, você estiver se referindo a uma pessoa, usar o nome dela, você pode usar a vírgula para separar, tá bom? Aqui temos algumas atividades, elas já estão respondidas, vamos apenas analisá-las para podermos finalizarmos o primeiro capítulo, tá? Assinale a opção em que o emprego da vírgula se dá pelo mesmo motivo de João, Marcos e Mateus são irmãos, tá? Quem tiver dúvida, pergunta. Tomate, cebola, chuchu e cenoura estão na promoção. Ele sempre prefere viajar. Não sei se devo esperar o resultado. Os passos eram ouvidos no corredor. Resposta letra B, né? É o único que se assemelha ao tipo de separação de vírgula. Tomate, cebola, chuchu e cenoura. Segundo, identifica a opção em que o uso da vírgula está errado. Meu amigo, o pai e a mãe já estão bem. Não permitiram que a viagem fosse feita. Meus filhos, minha esposa e meus pais são inesquecíveis. Gostaria de convencê-lo a comer frutas, verduras e fibras. Nós temos coragem, força e determinação. A letra B está errada porque está separando o verbo do objeto, que é permitiram é o verbo e que a viagem fosse feita é o objeto, é o complemento. E a gente viu agorinha que a gente não pode separar verbo de objeto. Terceiro, indique o período cuja pontuação está conforme a norma culta. Aí temos aí, Pedro, os carros antigos têm muito valor. 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 A única correta aqui é a letra E. Por quê? Porque Pedro, a gente é um vocativo, né? A gente separa. Aqui a gente não pode separar o sujeito, o verbo do complemento. Aqui a gente não pode separar sujeito do verbo e aqui não teve nem sentido esse daqui, tá? Pronto. Leia o diálogo a seguir. Você conhece Manaus? Não, nunca fui lá. A pontuação correta das frases acima é ponto, interrogação, exclamação e ponto. E aí? Não, é errado. Letra B, ponto de interrogação, vírgula e ponto. Correto. Por que o correto, professor? Porque primeiro é uma pergunta, né? Tem um ponto de interrogação. O não, negando e nunca fui lá, ponto final. A gente vê que é a vírgula aqui, porque o nunca ele começa com letra minúscula. E a gente sabe que depois de ponto tem que vir em letra maiúscula. Então, nesse caso aqui seria uma vírgula. Não, vírgula, nunca fui lá, ponto final. Quinto, nos balões de histórias em quadrinhos, em chats ou em conversas em aplicativos para telefones celulares, como o WhatsApp, percebemos claramente a utilização de elementos extralinguísticos. Observe. Acabei de ver um filme em que a esposa do cara é brutalmente assassinada por um assassino serial e o seu filho é deixado seriamente ferido. E, numa reviravolta, o filho é sequestrado e o cara inicia uma busca frenética para salvar o filho com a ajuda de uma mulher com problemas mentais. Sinistro. Que filme é esse? Procurando Nemo. Você sabe como são chamados esses elementos extralinguísticos? Emojis. Qual é a função desses elementos na comunicação? Eles dão mais expressividade à frase, ou seja, deixam a frase mais expressiva. Qual é a relação desses elementos com os sinais de pontuação? Eles podem substituir os sinais gráficos empregados na escrita. Eles servem, pessoal, para melhorar a expressividade, mas eles não podem substituir a escrita, nem os sinais de pontuação. Eles podem ajudar na expressividade, mas eles não podem substituir, tá bom? Pronto. Então, a gente tem aqui o texto, isso aqui a gente não vai realizar, e pronto, finalizamos o nosso primeiro capítulo, tá? Essa atividade aqui, ela não é necessária, que nós façamos, tá bom? Cadê? Pronto, essa aqui não é necessária, que nós façamos. Tá bom? Falando sobre o ponto de suspense, tá? Vamos apenas finalizar aqui e iniciar o nosso próximo capítulo, tá bom?
Então, na nossa próxima aula, já vamos trabalhar o segundo capítulo do nosso texto, do nosso livro, tá bom? Espero vocês lá, espero que vocês tenham entendido toda a aula. Foi bem resumido, foi bem rápido, mas com esse resumo e essa síntese, eu acredito que vocês conseguiram entender tudo, tá bom? Então, aqui a anotação para vocês. Quando não usar a vírgula e quando usar a vírgula. Eu vou deixar aqui 1 minuto para vocês copiarem, passarem para o caderno de vocês e em seguida a gente finaliza a nossa aula. Tá bom, pessoal? Foi um prazer estar aqui com vocês. Vejo vocês na semana que vem, na nossa próxima aula. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana, um bom final de semana para vocês também e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal, e até a próxima. Vou deixar 1 minuto aqui e vou encerrar a aula. Tchau.